ela levou a geladeira da salvação. Mas quem vai pagar isso? O Senhor Jesus. Este vídeo é um trecho de uma live que aconteceu no canal enquanto ainda há tempo. Se você quiser assistir ao vídeo completo, o link está na descrição do vídeo. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Por que isso? Porque uma pessoa, se eu me justificar a mim mesmo, eu estou considerando que Deus é injusto e que a sabedoria de Deus não é perfeita. Porque eu estou me justificando, eu estou me colocando como padrão de perfeição e de sabedoria. Mas se eu me condeno, se eu me considero falho, pecador, no sentido de ainda praticar pecados, se bem que ali ela ainda não. Bom, vamos chegar lá depois. Mas eu assim justifico a sabedoria de Deus. Aqui nós vamos encontrar duas pessoas, uma mulher que justifica a Deus e um homem, um fariseu, que justifica a si mesmo. E ele, justificando a si mesmo, ele apontava dedos. Ele apontava o dedo para aquela mulher. E ele apontava o dedo para o próprio Senhor Jesus, porque o fato do Senhor ter sido convidado para ir comer na casa dele, não significava que ele tivesse um apreço pelo Senhor, que ele amasse o Senhor ou que ele realmente quisesse honrar o Senhor com o seu convite. Não. Ele convidou muito provavelmente por curiosidade, para satisfazer a sua curiosidade. E porque se ele tivesse convidado, considerando ele alguém realmente nobre para entrar na sua casa, ele teria lavado os pés ou mandado um servo lavar os pés do Senhor, como era costume na época, quando você trazia um convidado para comer na sua casa, ou você lavava os pés ou tinha um servo para fazer isso, para lavar os pés, porque as pessoas andavam na poeira e para entrar na casa lavava os pés, senão a casa ficava toda suja. Ainda mais dentro do judaísmo, né, que tinha muitas lavagens, muitas cerimônias de lavar. Ele teria lavado os pés do Senhor, ele teria beijado, saudado o Senhor com um ósculo, com um beijo, quando o Senhor chegou, não é? Ele teria ungido a cabeça do Senhor com óleo, porque era costume, uma visita importante, você derramar óleo aromático sobre a cabeça. Era uma prova de educação e de respeito, uma cerimônia de considerar a pessoa importante. Ele não fez nada disso. Ele recebeu a Jesus na sua casa como um comum. E ainda assim, uma mulher que viu o Senhor, quando fala ali que, no versículo 36, né? Ele entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Lembre-se de que eles não comiam em mesas como nós comemos hoje, uma mesa com cadeiras em volta, e você se senta assim ereto na cadeira, né? Na altura da mesa, para comer. Não, eles não usavam esse tipo de mobília. As mesas eram baixinhas, como mesa no Japão. No Japão é muito isso, né? Eu acredito, talvez, a maioria dos povos antigos usassem mesas assim, mesa bem baixinha, e a pessoa sentava meio de lado, inclinada de lado, apoiada numa almofada. Ela sentava-se no chão, meio de lado, ou talvez num tatame, apoiada numa almofada. Então, todos que sentavam em volta da mesa estavam todos assim, todos semi-deitados. Era assim que se sentava nas mesas naquele tempo. Tanto é que quando você lê lá no Evangelho de João, que João estava reclinado sobre o seio de Jesus, é porque ele estava sentado, deitado, próximo, muito próximo. Então, ele estava praticamente com a cabeça no peito de Jesus. Então, quando ele se senta à mesa dessa maneira, essa mulher entra e vai chegar aos pés dele. No versículo 37, eis que uma mulher da cidade, uma pecadora. Então, essa não era uma pessoa assim que de reputação ilibada, né? Uma pessoa boa, não era uma Madre Teresa ali na casa. Ela tinha uma fama de prostituta. Mulher da cidade significa que ela era uma prostituta.
uma mulher que ficava na rua. Uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Esse vaso de alabastro era uma joia preciosa, porque eles pegavam uma pedra translúcida e esculpiam ela na forma de um vidrinho, não é? E depois polia ela, que ela ficava semi-transparente. E não era uma coisa barata, um vaso desse não era barato, era para guardar os melhores perfumes. Então ela pega esse vaso de alabastro com unguento. Unguento eram perfumes que eles usavam na época, né? E estando por detrás aos seus pés, por trás dele, ele inclinado, ela aqui atrás, aos pés dele, provavelmente ela estava inclinada no sentido contrário, não é? Para ficar aos pés dele, com a cabeça próxima dos pés do Senhor, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Para ela fazer isso, ela teve que colocar o rosto dela no chão. No chão. Uma pessoa que não esteja disposta a descer até o chão, a colocar o seu rosto no chão, diante do Senhor Jesus, ela ainda tem escrúpulos ou tem coisas das quais ela se orgulha que não permitem que ela se dobre tanto para chegar até os pés. Nós sabemos que os cumprimentos no Oriente, China, Japão, Coreia, geralmente a pessoa chega e faz aquele, né, dobra o corpo. Os chineses, me parece que são os japoneses, são os que dobram mais a coluna, né? O coreano parece que dá só uma balançadinha assim. Eu já falei que eu não sirvo para morar num país desses, que a minha coluna não ia aguentar, ia ter problema todo dia de ficar abaixando e levantando, abaixando e levantando. Mas o que é isso? Isso é um sinal de que você está, diante da pessoa que você cumprimenta, você está se sujeitando a uma posição inferior à dela. Você está se inclinando diante dessa pessoa. Então, aqui, ela deita no chão, ela beija os pés do Senhor, ela unge com unguento, passa perfume nos seus pés, chora com as suas lágrimas, ela lava os pés do Senhor e enxuga com seus cabelos. Olha só que cena, que deve ter impressionado todos ali. Inclusive o fariseu. Só que ele não ficou impressionado no bom sentido. Veja o que acontece no versículo 39. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado a Jesus, falava consigo, ou seja, pensava, dizendo: se este for o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou os pés, pois é uma pecadora. Ele está pensando isso, ele está só na cabeça dele, não está fazendo transmissão e Wi-Fi para lugar nenhum isso daí. Ninguém está sabendo o que ele está pensando, exceto um, que é Jesus. Ele estava sabendo. E quando ele fala de profeta, aqui dá para a gente abrir até um parêntese, porque no versículo 39, se este fora profeta, bem saberia quem é a mulher que lhe tocou. Nesse mesmo capítulo, nós vamos ver que o Senhor é chamado de profeta. Deixa eu ver se eu acho aqui, se é nesse capítulo mesmo. Versículo 16, Mário. Versículo? 16. Versículo 16. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Isso aqui, na realidade, era a opinião do povo. Era a opinião, o povo estava dizendo isso, né? Que um grande profeta havia se levantado entre eles. E que Deus havia visitado o seu povo, mas nenhum deles, naquele momento, pensaria em associar a pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus, com Deus, sendo o Filho de Deus, ou Deus e homem.
Então, eles falam duas coisas que são separadas aqui, né? Um profeta e Deus visitou o seu povo, através do profeta, como Deus fazia no Antigo Testamento. Mas chamar o Senhor Jesus de profeta, eu acredito que tem tanta validade quanto chamar Einstein de um excelente professor de aritmética, de tabuada. O Einstein. Einstein, você realmente é o mestre da tabuada. É verdade. É verdade, mas não é um elogio, pelo contrário, é uma redução do que ele realmente é. Porque, embora o Senhor Jesus fosse profeta, no sentido de fazer milagres como profetas faziam, de prever coisas, de saber o que ia acontecer, de proferir as palavras vindas de Deus, isso um profeta faz, ele era muito mais. Era o próprio Deus feito homem. Tanto é que se você pega um muçulmano, ele até fala que crê em Jesus, ele fala que respeita Jesus e tudo, mas ele considera no máximo um profeta e ainda assim na escala abaixo do profeta deles, que é Maomé. Ele é um outro profeta só, não está no nível de Maomé. Mas para quem conhece o Senhor Jesus, não é profeta, é Deus e homem. É o Filho de Deus vindo ao mundo encarnado, vindo aqui para morrer e nos salvar. Então, aqui, quando ele fala, se ele soubesse, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. O senhor não interpela esse fariseu aqui, tão hipócrita e tão altivo, dizendo assim, eu sou profeta mesmo, você fica quieto aí. Não, ele não faz isso. O Senhor, você quer conhecer uma pessoa educada? Veja o Senhor, olhe para Jesus. Nunca na terra, passou pela terra, um homem mais educado do que Jesus. Nunca. Mais cavalheiro do que Jesus. Nunca. Nunca. A maneira como ele tratava as pessoas, a maneira como ele tratava as mulheres. Essa turma do feminismo aí, as coisas. Gente, vocês não sabem nada. Vocês não sabem nada. Esse homem perfeito, o Filho de Deus encarnado, perfeito, que deu a primazia de ser visto ressuscitado, ele deu a uma mulher, Maria Madalena, de quem foram expulsos 7 demônios. Alguns até tentam identificar essa mulher aqui como se fosse Maria Madalena, mas em nenhum lugar da Bíblia diz que Maria Madalena fosse prostituta. Não diz. Diz que ela foi possessa de 7 demônios e foi liberta de 7 demônios, mas não que ela era prostituta. Inclusive, filmes que fazem sobre isso, novela também, sempre colocam a Maria Madalena de prostituta, mas não tem base bíblica, isso não tem fundamentação. E ele se revela a essa mulher quando ele sai do túmulo. Mulher, por que choras? Ele fala para ela. Olha que maneira, que educação, que cuidado ele tinha para com as mulheres e para com os outros discípulos também, e também até mulheres gentias, aquela mulher que o interpela no caminho, que ele está indo para curar uma menina que estava enferma, e a mulher tinha um fluxo de sangue, toca na sua veste e poder sai de sua veste. E ele diz, quem me tocou? Ele pergunta, quem me tocou? Na realidade é uma pergunta retórica, porque ele sabia quem tinha tocado, porque ele sentiu que saiu o poder de si mesmo, né? Aí a mulher se revela para ele. E ele a trata, ele cuida dela, ele a cura também. Esse que não negava de maneira alguma receber alguém, independente dos antecedentes daquela pessoa. Independente. Veja essa mulher aqui. Veja se ele pediu a ficha dela para recebê-la. Ela invadiu a casa desse publicano. Certamente o publicano deve ter dado uma bobeada, né? Uma vacilada. Os seus porteiros lá, seus guardas, seus vigias, vacilaram e a mulher se infiltrou ali
no meio desse jantar, ou dessa ceia. Ele, então, quando o publicano faz o fariseu, né? Desculpa, eu falei publicano, mas ele é fariseu. Quando o fariseu, os publicanos não eram bem vistos, bem quistos na sociedade ali de Israel naquela época, na Judéia, porque eles eram tipo traidores da pátria. Eles pegavam impostos, coletavam impostos dos judeus para entregar os impostos para os gentios, para os romanos, que eram os invasores. Então, eles eram considerados párias, eles eram considerados traidores. E esse fariseu era uma seita mais rigorosa, mais apegada à lei, eram os fariseus. Esse fariseu, então, quando ele pensa, se esse fosse profeta, ele sabia quem é essa mulher que tocou ele, que é uma prostituta. Ela está na rua e todo mundo conhece a mulher. E versículo 40, e respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Uma coisa tenho a dizer-te. Ele não diz de cara, ele é como que pede licença, porque ele está na casa desse Simão, né, desse fariseu. Uma coisa tenho a dizer-te. Então ele espera agora autorização para dizer. E ele disse, Simão disse, dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. Por que ele vai dizer isso agora? Porque ele leu os pensamentos de Simão, o fariseu. Você já pensou se convidar alguém na sua casa para ir jantar e essa pessoa ter poder e capacidade de ler seus pensamentos? Pensa só nisso. Você está na mesa e fala assim, esse cara como come, não mastiga, com a boca fechada, ai, que coisa, que falta de educação desse cara aí, né, tal. Só que ele tá lendo na sua testa, tem uma tela de computador na sua testa, escrevendo tudo que você está pensando, ele está lendo tudo que você está pensando na sua testa. Imagina que situação é essa. Mas era o que o Senhor Jesus fazia, ele lia os pensamentos das pessoas. Porque Deus, ele lê os meus pensamentos, às vezes eu fico com vergonha disso, porque ele lê os meus pensamentos. Um certo credor tinha 2 devedores, versículo 41, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Ele lhe disse, julgaste bem. Respondeu certo. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas. E nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo ou beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Repare aqui que ela não foi perdoada porque amou. Ela amou porque ela foi perdoada. Precisa ler corretamente essa frase aqui. Porque muito amou, ou seja, os seus pecados lhe são perdoados, porque a evidência disso é que ela amou muito. Mas a quem é pouco é perdoado, pouco ama, ou seja, pouco reconhece o perdão que recebeu de graça. Ela tinha sido perdoada no momento em que ela foi lá buscar aquele que ela acreditava que era aquele que poderia falar o que ele vai falar no final para ela. E disse-lhe a ela, versículo 48, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Porque eles sabiam que perdoar pecados era uma prerrogativa divina. Ninguém pode perdoar pecados senão Deus.
ao menos dentro da esfera do juízo divino, não é? Não digo assim, você é perdoado da sua infração de trânsito lá, porque o juiz achou que você não tinha culpa. Não. Perdoados os pecados, ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Tem uma outra passagem, acho que é em João, que ele fala isso. Quem é este que até perdoa pecados? E disse-lhe a mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Ela foi perdoada e ela foi salva, não porque ela muito amou, porque ela creu. Porque ela creu. Se você hoje está buscando a salvação, e para isso está procurando amar Jesus de todo o seu coração, ser uma pessoa piedosa, uma pessoa religiosa, rezar 500 Pai Nossos, 900 Ave Maria, porque você quer com isso receber o perdão dos seus pecados e a salvação, não é por aí. Não é por aí. Na caixinha onde você deposita seu desejo de ser salvo, cabem apenas 2 letras. Fé. F-E. Não cabe trocentas Ave Marias e 1.500 Pai Nosso. Cabem 2 letrinhas. F-E. Fé. A tua fé te salvou. Ele não fala o teu amor te salvou. Não, amor não salva nada. A tua fé te salvou. Você pode amar quanto você quiser, mas se você não crê, você não tem salvação. A tua fé te salvou. Eu pergunto para você que está me escutando agora, você pode dizer que agora está em paz? Porque ele fala para a mulher, vai-te em paz. Como assim vai-te em paz? E os pecados dela? Ele ia pagar todos ali na cruz, ali na frente. Uma pessoa antes de Cristo, que cria em Jesus, que depositava fé em Jesus, ela tinha todos os seus pecados pagos já no crediário, vamos dizer assim, né? Você compra no crediário, o que você faz? Você vai lá, compra a geladeira, leva para casa a geladeira, vai pagar depois. Mesma coisa. Ela levou a geladeira da salvação. Mas quem vai pagar isso? O Senhor Jesus. Depois lá na cruz. Hoje, nós levamos a geladeira da salvação tendo ela já sido paga. Ok? Então, antes de Cristo, as pessoas eram salvas com o pagamento a crédito. Criam em Jesus e criam que ele ia prover o necessário para salvá-las. Hoje nós somos salvos por pagamento antecipado há 2000 anos, mas das 2 maneiras é pela fé, crendo também. Um dia percebi que havia um pintor em minha janela, colocando sempre ali um novo quadro e renovando sua pintura a cada manhã, tarde ou noite. Um dia de cada vez, ele ia mostrando a sua arte e talento para enfeitar o céu. Neste livro, reúno meus pensamentos sobre cada quadro que via em minha janela. Um dia de cada vez, um quadro de cada vez. É no mesmo compasso que ele cuida de mim, de dia em dia, e é assim também que ele quer cuidar de você. Adquira agora seu exemplar do livro Um Pintor em Minha Janela, com frete gratuito para assinantes do Prime Video. O link está na descrição do vídeo ou no comentário fixado.